Charlotte, criada na França por uma família adotiva, ela precisou atravessar um oceano para buscar as suas raízes. Eles não me deixaram pegar minha filha, eles falaram que ela não era minha filha, porque ela sabia que tinha os bebês na casa, que era outra mãe, até eles mostraram um documento, não sei o quê, mas ela falou, não, eu sei que é minha filha, que qual mãe não reconheceu o filho, eu falei que eles me deram minha filha, mas aí eles não deixaram, me jogaram assim. E aí minha avó, acho que ela falou, mas são pessoas assim, perigosas, né? Deixar pra lá, não sei, acho que a minha mãe não conseguiu fazer nada, que minha irmã contou. Essa Cristiane, ela tinha uma amiga que se chamava Daniele. Essa Daniele também adotou um menino do Brasil. Ele era muito bonito, tinha olho azul. E aí quando, uma vez eles se conheceram durante umas férias, não sei. Aí quando ela viu essa Cristiane falou, mas como que você conseguiu? Ele da onde e tal? Aí ela falou, do Brasil, tem uma senhora em São Paulo, que se você quiser ela faz adoções, você liga para ela, fala com ela, você fala o que você quer, qual tipo de criança e tal. E aí ela fez, né? A Cristiane ligou, foi incrível, minha vida mudou. Não sou mais a mesma pessoa, sabe? Porque era uma coisa assim, um sofrimento, um vazio enorme, 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 enorme. Então, para mim, já isso foi tanta felicidade, né? E foi uma pesquisa tão difícil, uma procura tão difícil que quase não tinha, sabe, como achar. Então, eu me chamo Charlotte Cohen, eu cresci na França, eu tinha 29 anos e eu sou professora de francês. Então, minha infância não foi muito fácil, não foi uma infância muito fácil. Eu lembro que era sempre uma infância de muitas perguntas, de muitas dúvidas, não entendendo bem por que eu estava, onde eu estava. Isso foi muito... Teve uns momentos bons, né, como qualquer criança, né? Mas foi assim, muitas coisas desconhecidas, né? Dos momentos bons, eu sempre fui uma criança muito sonhadora, então eu gostava muito de sonhar, eu gostava muito de ler, eu lia muito de desenhos animados, filmes, gostava muito de cantar, de música. Também eu fazia hipismo, né? Gostava muito de hipismo, de natureza. Então, era isso, né? Muito sonho, eu sempre tive muito sonho. Eu queria descobrir minha família, né? De verdade. E eu queria viajar, eu queria conhecer o mundo. Eu queria conhecer o Brasil, né? Porque foi assim, né? As pessoas, assim... meus pais adotivos, né? Eles sempre falavam assim do meu país assim de origem, né? Como se fosse um país pobre, um país assim onde não tinha nada. Sabe como eu tive sido assim salva, né? De um lugar de nada, de pobreza. E aí quando eles falavam isso, não sei porquê, mas aí eu pensava, não, o lugar onde eu nasci é lindo, deve ser um país lindo, com pessoas lindas, assim, eu nunca... Não sei, para mim, não... Então eu queria conhecer, né? Eu tinha, assim, sabe, uma visão muito... Para mim era um lugar, assim, misterioso, né? Mas sempre de forma positiva, Eu nunca acreditei, né? Que fosse foi até interessante que a primeira vez que eu voltei para o Brasil, né? Eu não estranhei nada, que foi no Rio, não foi em São Paulo, né? Mas até que a visão que eu tinha, assim, do Brasil era mais parecida com o Rio. Porque acho que sempre a visão que a gente tem de fora é mais do Rio, de um país tropical, né, da natureza, né? E então é isso, eu tinha esse sonho de vir para cá.
Então, na escola, eu sempre fui muito estudiosa, né? Fui muito estudiosa porque minha mãe adotiva era muito exigente comigo. Ela era uma pessoa muito estrita. Ela não tolerava, assim, quando não tinha boas notas, assim, era muito exigente comigo. E então, na escola, as pessoas estranhavam, né? Da onde eu vinha, porque as pessoas viam, assim, que eu era diferente. Fisicamente, assim, que na época eu tinha o cabelo crespo, né? E aí as pessoas estranhavam meu cabelo. Elas falavam, né? Você tem que voltar para o seu país. Acho que porque também, assim, eu estudava muito bem na escola. Era sempre a primeira da turma, né? Então, também os pais às vezes comentavam que eu era estrangeira, mas eu estudava muito bem. Não sei se era isso, assim, que tinha algum tipo de inveja, não sei. Mas aí as pessoas, você vai para o seu país. Assim, foi muito difícil, foi difícil, né? Não tinha muitos amigos. As pessoas também comentavam dos meus pais adotivos, né? Que eles eram mais velhos, que a gente não se parecia, porque minha pele era assim. Era assim. Também tinha momentos bons, né? Eu gostava muito de estudar, dos professores, gostava de ler os livros. Então, mas sempre tive esse sentimento de estar em um lugar inadequado. Não sei se eu que era inadequada ou o lugar, mas de uma inadequação. Então, meus pais adotivos também, a gente tinha problema que não era só da adoção. Acho que são pessoas que, mesmo que tivesse um filho biológico, eles tinham muitos problemas. Então, meu pai bebia, mas não era assim, ele bebia muito, meu Deus, assim, de botava, caía no chão. Uma vez foi até internado, né, com a camisola de força, né? E aí minha mãe adotiva, ela é uma pessoa muito que tinha, como dizer assim, mudança de humor. Assim, ela podia ser muito simpática, muito boa, e de repente alguma coisa ela não gostava que a pessoa falava, aí era crise de raiva, de nervosismo, eu me sentia muito insegura com os dois. E isso que eu diria que mais marcou minha infância, a insegurança, sabe? De você estar num lugar e você pensa a qualquer momento vai acontecer alguma coisa, sabe? Ou ela vai ficar com uma crise porque eu falei alguma coisa errada, ou ele vai estar assim. Era um lugar muito inseguro. E eles, além disso, eram pessoas que não tinham uma boa relação com a própria família deles, porque do lado do meu pai adotivo, eu quase nunca tive contato com a família dele. Ele tinha muitas irmãs, não sei se ele tinha 5 ou 6 irmãs. Eu não sei como que elas se chamam, eu não sei onde que elas estão, não sei de nada. Uma vez eu vi ela só, que meu pai bebia tanto, que eles falam que ele ia morrer. Eu lembro, eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos, e ele estava na cama, eu pensei realmente que ia morrer. Eles me falaram, vai se preparando que seu pai vai morrer, tanto que ele bebia. Aí veio as irmãs dele, né, na casa, que é quase que se fosse assim, ver o morto, assim, o velório. Aí eu estava assim, a única vez que eu vi elas, assim, que eu lembro. Graças a Deus ele não morreu, né? Se recuperou, mas porque minha mãe adotiva dizia que elas não gostavam dela, porque elas tinham inveja dela, porque minha mãe adotiva é uma loira, que ela é uma loira, que ela era muito bonita quando ela era jovem, que já meu pai adotivo, ele é moreno, e que as irmãs tinham muita inveja dela, e aí não quiseram que ele tivesse, elas não aceitaram ela, e aí por isso a gente não podia ter contato com essa família, porque eu perguntava, né, queria saber, né, eu nunca tive avós também, porque eles eram mais idosos, né, então nunca tive avós, né, e nem tios, nem tias, nem primos, por parte da família do meu pai, né? E da família da minha mãe, como que era? Tinha uma irmã que ela tinha, que eu tive um pouquinho mais de contato, né? Essa tia, a Cristiane, só que todos os filhos, os meus primos, né? Eles eram mais velhos, porque eles já tinham 20, 30 por aí, né? Porque quando eu cheguei, eles já tinham a idade de ter filhos dessa idade. Na verdade, eles tinham a idade também os avós. Então, primos da minha idade, muito pouco, né? Eu tinha uma prima que tinha filhos, ela tinha uma menina que tinha 4 anos a menos do que eu, aí convivi um pouquinho com ela, mas por coisa do alcoolismo do meu pai também, eles não queriam que ela ficasse um pouquinho comigo em casa. Aí, de vez em quando, minha tia
que minha tia queria muito que os meus pais adotivos se separassem, porque ela falava que todos os problemas da família eram por causa do meu pai, que ele bebia. E aí ela às vezes brigava com minha mãe adotiva, falava, não, como que você pode deixar uma criança nessa situação, falando de mim? Então manda ela para ficar nas férias com a gente, que eles tinham uma casa no campo. Aí eu ficava lá às vezes com meus primos, né? Tinha essa prima que tinha 4 anos a menos do que eu, e ela tinha um irmãozinho também que tinha nascido, né? Que tinha 8 anos a menos do que eu. E aí, mais ou menos assim, os momentos de família que eu lembro, né? Mas foram muito poucos. Com a minha família, no Natal só era eu e meus pais adotivos. Ninguém queria vir, ninguém queria convidar. E então, assim, momentos assim de família mesmo, não teve muito de família. Uma família, sabe? Tipo, um Natal com família, com mesa, eu não conheci. Com primos, com avós, não conheci. Acho que fez que eu não tive uma identificação nem com o país, porque acho que a criança adotada, o que é difícil, sobretudo quando é uma criança que vem de um país onde tem muitas diferenças físicas e étnicas, o que poderia ajudar na identificação com o país seria a família, né? Porque aí não pode ser só os pais adotivos, seus primos, seus tios, seus avós, que você faz parte daquele lugar. Eu não tive isso. Então, para mim, na verdade era assim, eu pensava, eu moro com essas pessoas. Na verdade era isso, vou falar a verdade. Eu pensava, eu estou morando com essas pessoas. Até às vezes, sem querer, eu falava essas pessoas, quando eu falava deles. Minha mãe entrava em crise, assim, falava qualquer nome, assim, me chamava de qualquer nome, mas porque é o que eu sentia. Eu sentia, então, eu estou com essas pessoas. Era mais cismo. Tudo bem que eu chamava de pai e mãe, mas porque meu pai adotivo, por coisa do alcoolismo, da depressão, ele nunca foi pai, ele não sabia nem qual era o ano que eu estava na escola, mas sabia meu aniversário. Ele é uma pessoa que morava numa outra dimensão, realmente não estava com a gente. E aí, mas ele pelo menos não era assim, agressivo como minha mãe adotiva podia ser às vezes. E a minha mãe adotiva, ela é uma pessoa muito imprevisível. Então, eu me sentia muito insegura, sabe? Eu falava, se eu falo alguma coisa que ela não gosta, se eu fizer alguma coisa que ela não gosta, o que ela vai fazer comigo? Então, não teve essa aproximação, essa identificação de mãe. Então, para mim, era assim, eu pensava, ela não é minha mãe, né? Porque eu sabia que tinha outra mãe, e também ela não é minha mãe de coração, no sentido afetivo. Então, eu não entendia porque eu estava lá, sabe? Eu não sei, eu não entendia. Eu lembro que até eu era muito pequena, e uma vez até eu fiz minha mala, eu falei, eu vou para o Brasil. Era muito pequena, eu fiz uma malinha, eu falei, então eu vou para lá. Não sei, a gente brigou, não sei o que eu disse para ela ficou assim, porque ela falava coisas horríveis para mim, né? Falava assim, eu no orfanato, eu peguei o número errado, e você foi o número errado. Porque ela dizia que eu não dava o amor que ela queria receber, porque ela é uma pessoa que ela queria receber muito amor. Na verdade, eu acho que ela não queria ter um filho, ela queria amor. Só que amor não é... Tudo bem que os filhos amam os pais, mas quem que tem que dar primeiro? O adulto, né, que tem que ensinar o filho, né? Não é o contrário. Então, eu tendo uma pessoa que tinha esse tipo de comportamento, eu sempre fui uma criança muito comportada, era muito comportada, quieta e tal. Mas eu não era muito carinhosa, porque eu tinha medo dela. Então eu não conseguia ser carinhosa assim. E ela vivia isso como uma rejeição, né? Então não cria o vínculo, não cria esse vínculo de mãe, né? Então eu me sentia muito só também, porque não tinha irmãos, não tinha primos, tinha avô, tinha tio. Era eu no meu quarto. E ela me guardava em casa muito trancada, assim. Eu ia para a escola e eu ficava muito em casa com eles. Como eles eram idosos, né? Eles ficavam muito na casa, né? Eles não tinham muitos amigos. Então, era muito isso, né? Era uma vida muito Eu me sentia meio que sequestrada, né? Eu me sentia, assim, muito presa, né? Muito presa. Assim, o que realmente me salvou
e que eu era uma pessoa, como eu falei, eu tinha muita imaginação, eu uma pessoa que sonhava muito, tinha um mundo interior muito fértil. E isso me permitiu de sobreviver. É que foi muito diferente na adolescência. Na adolescência já mudou muito, mas na infância sim, era muito difícil, porque, como eu te disse, eu era muito estudiosa, né? Então sempre a criança também que é muito estudiosa, era muito inteligente, assim. Eu era muito madura para a minha idade por conviver só com adulto. Eu convivia com adulto, convivia pouco com criança, né? Então eu não tinha muito jeito de conviver com criança. Então eu sempre, minha mãe adotiva sempre queria que eu fosse muito quieta, muito educada. Então eu acho que ele estranhava também como eu era, né? E então, eu tinha assim algumas amigas meninas, né? Eram umas meninas, né? Que eram todas as meninas mais quietinhas assim, da escola, né? Eu tinha até umas 2 ou 3 amigas, mas era pouco, era pouco. Para mim era muito difícil, né? A escola, eu estudava muito bem, mas para mim a escola era, sim, eu tinha muita angústia na escola, eu tinha assim uma fobia da escola, porque também acho que eu sentia que minha adotiva não queria que eu fosse nem na escola, no fundo, porque ela queria que eu ficasse sempre com ela. Até depois eu li sobre isso, que às vezes a criança desenvolve isso quando ela sabe que quando ela vai para a escola, a mãe fica triste. Então a criança começa a desenvolver uma fobia para a escola, né? Então tinha um pouquinho isso. Eu trabalhava muito bem, mas era difícil para mim a escola, era difícil, era um lugar difícil, né? E às vezes também, assim, com as crianças da minha idade, eu era muito mais avançada, porque pelo problema de alcoolismo do meu pai, também de viver com a minha mãe adotiva, minha mãe adotiva não me permitiu ser realmente uma criança, porque eu tinha que ser para ela, eu era psicóloga, eu escutava ela, eu cuidava dela. Meu pai, quando eu tinha uns 8 anos, uma coisa assim que até hoje é assim, muito difícil eu aceitar. Quando meu pai bebia, que às vezes assim, por exemplo, a gente parava o carro e meu pai falava que ele ia comprar cigarro, porque os dois fumavam. E aí, ela sabia que ele ia beber, na verdade. Ela falava para mim que eu tinha que seguir ele nos bares lá de bares de gente que bebia, não era um bar assim legal, né? Isso tinha assim, esses homens assim. E aí eu tinha que seguir escondidinha. E aí eu falava, depois eu tinha que voltar assim pro carro assim, escondidinha, e falar para ela se ele tinha bebido ou não. E aí depois, tudo sempre ele bebeu, né? E aí, bebia, desculpa. E aí depois começava uma briga. E aí pra mim era muito triste, porque eu pensava, será que minha culpa, que eles estão brigando, né? Mas se eu fez o que ela me mandou fazer, né? Por exemplo, como eu era muito pequenininha, aí ele escondia, eu lembro que até ele bebia Gibe whisky. Aí ele escondia debaixo da cama. Aí ela me mandava procurar as garrafas vazias, né? Então, eu já tiro minha inocência de criança, né? Porque conviver com essas coisas, né? E então, eu não era muito criança assim. Era mais assim. Então, acho que para as outras crianças era difícil de conviver, né, comigo. Mas tinha uma coisa que eu queria falar, que assim, também, porque eu vivi tudo isso, as pessoas podem pensar, mas ser uma pessoa equilibrada e tal, mas eu tive uma sorte muito grande, que eu tinha babá. E aí, porque lá na casa dos meus pais adotivos eu trabalhava, né? Tinha, para cuidar de mim, também tinha uma empregada. E aí a Fátima, que ela chamava Fátima, e todo mundo pensava que ela era minha mãe, porque era morena como eu. E às vezes a gente saía ia pro mercado, né? Que a minha mãe adotiva mandava, eu falava, posso ir com a Fátima? Porque eu queria sair de casa também, né? Aí eu ia, né? E as pessoas falavam, ai, sua filha, né? E aí ela, assim, eu gostava muito dela, eu dormia com ela. E aí ela foi como minha mãe, de alguma forma, sabe? E talvez por isso que ela era estrangeira, né? Que ela era dos Marrocos. Então talvez por isso que eu me identifiquei mais também com os estrangeiros, né? Porque ela me tratava bem, ela parecia comigo, o cabelo, a pele. E do outro lado teve os franceses que me tratavam dessa forma, né? Que falavam assim, tem que voltar para o teu país, porque teu cabelo é assim. Então acho que isso também foi um fator mais um fator que fez que eu não minhas raízes lá não cresceram, não teve uma identificação com a família, com o país, e teve com outras pessoas que eram também de fora, né? E aí
eu acho que teve essa identificação. Aí depois, assim, foi incrível de saber que também minha mãe de verdade era empregada, sabe, doméstica. Então acho que de alguma forma teve essa identificação. E minha mãe adotiva, ela ajudava muito dessa empregada, sabe? Ela trabalhava mal. E aí isso foi uma coisa também que para mim era difícil, né? Porque eu não entendia, né? Porque que ela tratava assim, né? E aí eu até brigava com ela, né? Por que você trata ela assim? Ela não fez nada, ela é uma pessoa boa. Então acho que tudo isso também que fez minha história, sabe? Que fez que eu me crescendo, eu me afastei muito da minha mãe adotiva. Por causa dos comportamentos que ela tinha comigo, com outras pessoas a meu lado que eu amava, né? Porque eu recebi muito mais amor dela do que da minha mãe adotiva. Eu acho que para minha mãe adotiva, na verdade, eu era mais assim, eu perdoei porque eu sei que é uma pessoa doente. Eu acho que ela nunca devia ter adotado uma criança, nem ter tido um filho. Ela devia procurar uma terapia e tal. Mas ela não dava amor. Eu acho que para ela eu era como uma boneca. Se eu ficasse do lado dela, se eu fizesse o que ela queria, se eu falasse o que ela queria, aí ela me amava. Eu era tudo para ela. Se eu não fizesse o que ela queria, se não me encaixasse no papel que eu fosse, aí... Eu gostava muito de cantar, né? Quando eu era pequena, até eu queria ser cantora. E aí a gente contava, ela me contava as músicas que ela contava quando eu era criança, né? Ela me contava a vida dela, né? Como foi a vida dela, porque na verdade já tive um filho também. O filho é um pouquinho mais novo do que eu. E até eu ficava triste porque ela tinha esse filho, aí ela teve com o senhor do Egito, que ele também era cozinheiro, também trabalhava não com minha mãe adotiva, mas com outras pessoas. E aí ela não pôde criar esse filho porque ela era empregada doméstica, sabe? E aí ela tinha que ficar lá na casa dos meus pais adotivos e o filho dela ela teve que deixar o filho dela com... porque o pai da criança que era do Egito, ele tinha uma outra esposa, que na religião deles pode ter várias esposas. Ela teve que deixar o filho dela com a outra esposa cuidar lá no Egito porque ela tinha que trabalhar lá. E ela estava na casa dos meus pais adotivos de 8 da manhã até as 9 da noite. Não tinha condição de criar. Foi como essas mães do Brasil, né? Que também não puderam criar os filhos. E aí era triste. Então, acho que para ela eu era como o filho dela, né? Que ela não podia ficar. E para mim eu era como... para mim era a minha mãe. Você vê como a gente trocou, entre aspas. Eu tinha uma mãe que eu não sabia onde ela estava. Ela tinha um filho que ela não podia cuidar. E aí... Isso, a gente contava, eu falava muito com ela. Aí ela fazia assim a faxina, eu ficava com ela. Porque minha mãe adotiva, ela dormia muito assim, de tarde toda ela dormia. Então eu ficava só. Aí eu ficava com ela, fazia a faxina, eu ia com ela, às vezes eu até ajudava a fazer a faxina. E aí isso, ela me contava como ela era quando ela era jovem lá nos Marrocos, no país dela, né? Da família, da mãe dela, das coisas, né? E isso, eu dormia com ela, aí assim, ela cuidava do meu cabelo, porque o cabelo dela era parecido com o meu, né? E é isso, né? Era muito bom, né? A gente se divertia muito. Pois é. Não, eu pensava que minha mãe devia aparecer com ela, porque já que ela aparecia comigo fisicamente, né? Que ela devia aparecer mais com ela do que com minha mãe adotiva, né? Então, eu imaginava que isso que eu sabia que minha mãe era muito, muito nova. Isso que eu sabia, né? Das poucas coisas que minha mãe adotiva falava, né? Eu sabia que minha mãe era uma moça muito nova. E a Fátima era mais assim, ela tinha uns 40, né? Porque até o filho dela teve tarde, né? Então, eu sabia que minha mãe devia ser muito mais nova, né? Mas era muito bom, Eu gostava muito dela. Era assim, minha grande amiga. Até eu sinto saudade, né? Queria ver ela, né? Mas era difícil, né? Até às vezes porque ela via as coisas que eles faziam comigo, né? Meus pais adotivos, e ela não podia fazer nada. Eu via também o que eles faziam com ela, né? Mas a gente não tinha poder, né? Mas eu sempre fui geniosa, então eu falava quando minha mãe adotiva fazia coisas com ela, eu falava não. Por exemplo, uma vez ela queria ir pro médico, a minha mãe adotiva não gostava, eu falava, mas ela tem direito de ir pro médico, sabe, essas coisas. Que minha mãe adotiva era uma pessoa muito difícil. E às vezes também eu ficava revoltada, porque eu falava, por que você ficar aqui trabalhando com essa pessoa?
você poderia ter uma vida melhor, você poderia cuidar do seu filho, né? Porque eu via que ela não estava feliz. Assim, ela estava feliz assim, em alguns momentos comigo, né? Mas eu sentia também que tinha muita dor, né? E assim, era muita gente que sofria. Minha mãe adotiva sofria, meu pai adotivo sofria, ela sofria, né? E eu sempre fui uma pessoa muito sensível, então eu entendia as coisas muito pequenas já. E as pessoas gostavam de falar comigo, sabe? De contar as histórias delas. Que eu sempre fui muito psicóloga, né? Muito cedo. Então, mas era muito bom. Mas também era difícil também, assim. E minha mãe adotiva, ela sentia isso, sabe? Que eu gostava muito dela. E às vezes até, quando eu ficava muito com ela, até minha mãe adotiva, sabe? Não gostava. Ela ficava, mas vai no teu quarto. Você não está atrapalhando a faxina, ela não trabalha por causa de você. Porque ela sentia, né, essa inveja, né, que ela... Mas não era, porque ela deixava criar esse vínculo, minha mãe adotiva não. Então, ela contava que ela era do campo. Ela era do campo e lá era uma cidade que se chama Ujda, que é na fronteira com a Argélia. Aqui não se fala Argélia, se fala Argelia. Ah, tá. E aí, ela era rural. Aí ela tinha galinha, ela tinha assim. E aí ela contava isso, que ela, muito nova, tive que sair, né, da cidade dela para trabalhar, né. Aí no começo ela trabalhava lá, né. Ela trabalhava no... Aí depois ela conheceu uma senhora que era muito rica, que ela era da Arábia Saudita. Ela era muito bonita, ela era esposa de um desses príncipes, né? E aí ela falou, então você quer ficar comigo? Como se fosse a dama dela de companhia, né? Aí ela falou, tá bom. Aí, não sei, ela tinha 17, 18, aí viajava com essa senhora, né? Aí depois essa senhora teve filhos, é uma senhora nova também, né? E aí ela viajou muito, né? Ela ficava nos hotéis muito bons, aí ela ficou feliz com isso, né? E aí depois, eu não lembro bem porque ela saiu, aí foi para a França. E aí que ela começou, né, a trabalhar nas casas, e ela acabou trabalhando na casa da minha família adotiva. Até às vezes ela sentia saudade, porque com essa senhora é muito mais fácil a vida dela, né, do que na casa dos meus pais adotivos. Tive ela e tive a Fátia também, que a Fátia também gostava muito, a Fátia. Só que a Fátia, ela tinha 25, 28, 29, e ela era mais como uma irmã para mim, né? Uma irmã mais velha. Eu tive também tinha muita gente trabalhando lá com eles. Tive outras babás, né? Todas, eu gostava muito delas, né? Tive até uma que eles fizeram uma matéria, né? Uma jornalista fez uma matéria sobre o meu caso na França. E aí ela leu, ela me escreveu, agora eu tinha ela no Face, ela me mandou fotos da gente juntas. Eu tive essa sorte e sempre eles gostavam muito de mim, sabe? Assim, teve outro também que me escreveu, guardaram fotos comigo. Então, essas pessoas que trabalhavam, né, na casa foram para mim um pouquinho minha família, sabe? Eles me ajudaram muito. E todos eram estrangeiros, geralmente, sabe? Eles pareciam comigo, a maioria, essa não, ela era francesa. Mas assim, foi um apoio para mim. Se eu não tivesse tido eles, se fosse só assim os meus pais adotivos, teria sido muito pior. Teria sido muito pior para mim. Então, como que foi? Tem uma cena, porque quando eles me mandaram, quando eu cheguei na França com uma mãe falsa, com a intermediária, também tinha uma outra criança que chama Rafael, que eles botaram ele como se ele fosse meu irmão gêmeo, só que ele não é irmão meu. Aí, ele foi adotado por uma outra senhora francesa, que se chama Christiane. Essa Christiane, ela tinha uma amiga que se chamava Daniele. Essa Daniele também adotou um menino do Brasil. Ele era muito bonito, tinha olho azul. E aí quando, uma vez eles se conheceram durante umas férias, não sei. Aí quando ela viu essa Christiane falou, mas como que você conseguiu? Ele da onde e tal? Aí ela falou, do Brasil, tem uma senhora em São Paulo, que se você quiser ela faz adoções, você liga para ela, fala com ela. Você fala o que você quer, qual tipo de criança e tal. E aí, ela fez, né? A Cristiane ligou,
até que ela era, na época, era casada com o senhor da Itália, né? E a dona Guiomar era casada com o senhor da Itália. E aí, então, acho que ajuda na língua. E aí, a Guiomar falou, tá, que eu tô com várias mães que vão ter filho, porque na época também não tinha como saber se era menina ou menino, né? E ela queria menino, não queria menina. Aí falou, aí você daqui a pouco me liga, daqui a pouco, desculpa, um tempo depois, para saber qual é o sexo da criança, né? Aí ele ligou, quem me contou isso foi a Cristiane. Ela ligou e aí ela falou, tem uma menina, nasceu uma menina. Que ela falou, não quero de menina não. Falou, mas você não tem alguém que quer, eu conheci alguém que quer. E ela falou, não sei, eu vou falar com as pessoas, né? Aí ela era amiga, na verdade, da minha tia, essa tia Cristiane que eu te falei, que também chama Cristiane. Aí Cristiane lembrava que a minha mãe tia tentou adotar na França, só que ela não conseguiu, porque na França tem todo um processo de adoção, com uma assistência social, com um juiz, é muito demorado, né? Não é para qualquer pessoa, a pessoa tem que provar que ela tem não é só que ela tem capacidade, mas ela tem uma família para receber essa criança, tios, primos. Lá é muito cauteloso, né? Tem uma vida, né? E aí, não conseguiu. Ela falou, então tem a Jaqueline, né? E até o pior, eu achei muito cruel, né? O que a Cristiane me falou, que ela me confessou que minha tia, na época, falou assim, eu queria tanto que ela largasse o Roger, né? Que ele bebe, quem sabe como uma criança vai ser mais fácil para ela. Então, eles queriam usar a criança como se fosse assim uma coisa para poder que a mulher sinta menos só para largar o marido alcoólatra, ou seja, nem teve preocupação que ela estava numa situação já muito ruim para ela mesma e que não era adequado botar um bebê recém-nascido nessa história, né? Então, desde que eu nasci, eles queriam me usar, na verdade, para alguma coisa. Eu era um meio. Ela falou assim, né? E pior que ela me disse isso como se fosse uma coisa normal. Eu, como mulher, como adulta, né? Uma mulher de quase 30 anos, eu achei uma coisa assustadora, né? Porque assim, eu penso que assim, já a pessoa se encontra numa situação ruim, ela tem que sair da situação. Ela não tem que botar mais um ser nisso. E aí, foi assim. Aí, então, a Cristiane falou com a Jaqueline, minha mãe adotiva. Aí ela falou, só que a minha mãe adotiva também ela tem claustrofobia. Ela não pega avião, não entra em nenhum lugar com porta fechada, ela tem muitos transtornos. Ela falou, não, eu não vou pro Brasil, né? Ela nunca saiu da França, né? Aí vai ter que trazer essa criança para mim, né? Se eu pegar, mas também eu quero saber qual tipo de criança é, de onde que ela vem, né? Eu não queria qualquer criança também, né? Ela tinha um preconceito, né, pro Brasil, que era uma criança estrangeira. E aí a Cristiane falou, então eu vou pro Brasil, eu vou conhecer as crianças e aí a gente vê. Sim, ela disse assim, porque ela viu nossa mãe grávida e tal. Até ela, aí nossa mãe falava assim, sua irmãzinha, e minha irmã queria muito a irmã dela, ela queria ficar com a irmã dela, né? Ela falava minha irmãzinha e tal, e a minha mãe também falava assim, sua irmãzinha. E aí ela falou que minha mãe chegou na casa da minha avó, e aí minha avó falou, mas cadê a nenê, Jacira, que era minha mãe? Aí ela falou, não, eu deixei lá um pouquinho, porque eu queria me organizar aqui para ver como que vai ficar. Mas aí eu não doei minha filha, eu deixei lá para me organizar, ver se ela podia ficar com uma vizinha. Porque o que aconteceu é que minha irmã mais velha, a Lucélia, ela foi criada pela minha avó. Na casa da minha família, minha mãe não era bem-vinda, porque ela tinha tido uma filha fora do casamento muito nova. E aí ela não podia ver muito minha irmã, ela podia ver escondida. Porque os meus tios não queriam que ela ficasse na casa. Então, eu acho que ela não queria que isso acontecesse comigo de novo. Então, ela preferia deixar com uma vizinha. Porque aí, no final de semana, quando ela voltava lá para Taboão, ela podia ficar com a filha à vontade. Não tinha... Aí, ela falou, não, eu queria ver se não pudesse deixar com uma vizinha, né? Aí, ela cuida durante a semana, quando eu estou trabalhando na casa. Aí, parece que aí minha avó falou, não, eu não gosto disso, que você deixou lá, o tempo de se organizava, você tem que ir buscar, a gente não sabia o que podia acontecer. Ela falou, tá bom, na segunda eu vou lá trabalhar, eu vou já falar que eu vou trazer minha filha, né, para Taboão. E aí, quando ela foi lá, minha irmã, na verdade, foi como? Porque ela foi lá, e depois ela voltou, como que minha irmã soube? Minha irmã devia ter não sei se ela tinha 7, 8 anos. E aí,
Ela foi lá e aí ela voltou. Aí ela voltou durante a semana. Que geralmente ela não voltava durante a semana, né? Porque ela estava assim muito nervosa, chorando, com raiva. E aí ela foi falar assim no quarto da minha avó. Só que minha irmã ouviu tudo, que estava perto. Ela falou alto, ela falou assim: eles não me deixaram pegar minha filha. Eles falam que ela não era minha filha, porque ela sabia que tinha os bebês na casa. Que era outra mãe, até eles mostraram um documento, não sei o quê, mas ela falou: não, eu sei que minha filha, que qual mãe não reconheceu o filho, eu falei que eles me deram minha filha, mas aí eles não deixaram, me jogaram assim. E aí minha avó, acho que ela falou: mas são pessoas assim, perigosas, né, deixa pra lá, não sei, acho que a minha mãe não conseguiu fazer nada, que minha irmã contou. Minha mãe também, uma coisa que a gente tem que entender é que minha mãe tinha atraso na mente de 5 anos, porque quando ela nasceu, deu um probleminha. Também a família da minha mãe também é muito difícil. Meu avô, ele bebia, batia na minha avó. Tinha o racismo, que meu avô, ele era loiro, dos olhos claros, minha avó era negra, aí ele era racista com ele. Todos os filhos que eram mais escuros, ele não assumia, não saía com eles na rua. Minha mãe era mais escura, alguns eram mais como eu. E aí, também uma história muito difícil de vida da minha mãe. E aí, minha mãe era uma pessoa muito frágil, né? E aí, a mulher, sabe, usou isso contra ela, né? Deixou ela meio que louca. Falou: não, a sua filha eu já dei pra alguém, não tá mais aqui, não vale a pena procurar. E aí, meio que ela não conseguiu fazer nada. Mas a intenção dela não era de doar a filha. Fazia, porque eu falei contra as mães. Ela fazia assim, quando a mulher estava grávida, desde a gravidez, ela tentava assim, manipular, falava: vai ser melhor dar para outra pessoa. Vou te falar, uma vez que a mulher estava grávida, estava com ela, o bebê não ia ficar com a mãe. Qualquer jeito ela ia dar. Teve até um caso há pouco que um rapaz entrou em contato comigo para ajudar a achar a irmã. Ela deu um remédio para a mãe, dava remédio para a mãe ficar meio assim, depois de ter o neném, né? E aí ela falou para a mãe que a bebê tinha um problema de saúde grave, que ela tive que levar para a casa dela, para cuidar. E depois, quando a mãe fala: mas senhora, passou uma semana, meu bebê não melhorou, quero ver meu bebê. Aí ela começou a entender que a mulher não ia dar o bebê. Essa mulher, contrário da minha mãe, não sabia nem onde ela morava, porque essa mulher era empregada do lar que ela tinha. A mulher nunca recuperou a filha. Aí depois ela foi até falar com um padre que era da paróquia, porque ela trabalhava também com padre, com paróquia, não sei o que, a dona Guiomar, que era... Ele falou: deixa pra minha filha, que seja gente perigosa, já ameaçou gente, não vai ter, infelizmente, sua filha vai ser adotada. Uma vez, e nessa época, sabe, a gente tem que entender um contexto, era moças jovens, não tinha educação, tinha muito... Eles tinham medo também. Ele ia falar: pra quê? Você acha que a senhora vai chegar assim numa delegacia? O que era a minha mãe em comparação com a dona Guiomar, que tinha amigo juiz, advogado, delegado? Nada, a gente falava: mas é uma pobre coitada louca. E ela chegava lá: era a filha dele, não sei, meu senhor, não sei quem é. Era assim. Quais eram as provas da minha mãe? Toda vez que eu falava com a minha mãe adotiva sobre a minha... Porque às vezes eu perguntava, né, sobre a minha origem, né, porque, primeiro, no meu documento francês constava que eu nasci, talvez que em São Paulo, mas constava que o meu dia de nascimento era no dia 30 de maio de 87, dia 30 de maio. Então, na escola, eles faziam meu aniversário no dia 30 de maio, mas minha mãe adotiva fazia meu aniversário no dia 30 de abril. Então, já eu achava estranho. Ela falava: não, você nasceu no dia 30 de abril. Aí, quando eu perguntava: mas como que? Porque aqui está escrito 30 de maio. Ela falava: não, eles me ligaram do hospital quando você nasceu, e era no dia 30 de abril. Eu falei: então, quer dizer que você... Porque antes de eu fazer essas perguntas, ela, assim, quando eu era mais nova, ela falava que ela não sabia de nada, que eu tinha sido deixada, que a dona Guiomar me salvou. Aí eu era muito esperta. Eu falei: mas eu nasci em hospital, então não foi. Se você sabe no hospital onde eu nasci, quer dizer que eu não fui deixada na rua ou em algum lugar. Porque eu era muito esperta, sabe? E aí ela falava: me deixa. Ela ficava assim muito nervosa, e sempre o que ela usava, ela falava: eu não sei de nada, eu não fui pro Brasil, quem foi pro Brasil foi a Cristiane. Então, se quiser, fala com ela. Só que eu não sabia como falar com a Cristiane, não tinha o telefone dela, era uma criança, né? Então, e aí, mas eu insisti. E também eu tinha uma outra amiga na escola que era adotada, que era aquele.
verdade, era um ano mais nova do que eu, e ela era filha adotiva de uma amiga do meu pai adotivo. Eu adoro ela, grande amiga minha, aí uma grande amiga. Ela é do Tahiti. Aí, como ela é morena como eu, ela não parecia nada comigo, mas ela é morena. As pessoas, sua irmã. Então, pra mim, era mais uma pessoa que parecia comigo, né? Então, era como uma irmã pra mim, sabe? Porque pra criança é importante, sabe? Ver alguém que pareça, sabe? A mesma pele é importante, né? Então, e aí a gente conversava. Eu falava, Kelly, você também é adotada, você sabe de alguma coisa, né? Ela falava sim. Então, ela me mostrou foto da mãe dela, do Tahiti, ela é do irmãos. Ela falou que era assim, aquilo, que tive juiz, que a mãe adotiva dela foi pro Tahiti. Aí, quando eu falava o que minha mãe adotiva falava, ela falava, tem alguma coisa muito estranha aí, não é normal, tem alguma coisa estranha, né? Então, isso, assim, alimentava minha dúvida, né? E aí, eu vi no escritório do meu pai uma pasta, na verdade, assim, eu nunca tinha reparado nessa pasta. Só que um dia me deu, assim, uma intuição. E aí, tinha várias pastas, sabe quando as pastas são assim, suspendidas? E aí, tinha escrito assim, Charlotte, assim, na vertical. Aí me deu um negócio aí, eu pensei, tem que abrir essa pasta, vai ter que dar um jeito de saber. Porque, lógico que se eu falasse, por gentileza, me dá essa pasta, você acha que eles iam doar? Ia queimar mesmo. Então eu falei, não fala nada, assim, tudo bem. Aí um dia, porque minha mãe adotiva, ela troncava sempre o escritório, ela troncava de noite. Aí eu tinha uns 14, eu consegui ver onde que eu segui ela, porque ela já tinha me ensinado a seguir as pessoas, né, muito pequena já. Então, eu segui ela assim, e aí eu vi que ela tinha uma caixa, assim, eu vi onde que ela botava a chave. Aí eu pensei, não, hoje você não vai, que no mesmo dia não dá. Aí eu voltei a dormir. A noite depois, eu sabia do horário de tudo, né? Aí eu fui, depois que eu sabia que ela tinha colocado aquela chavinha naquele lugar, peguei a chave, abri, peguei a pasta, botei folha sem branco para não parecer vazia, né? Deixei, fui pro meu quarto. E aí achei tudo, tinha certidão de nascimento, exames médicos, meu passaporte de bebê, o professor de adoção na França, a conta da dona Guiomar, cartas. Aí vi a certidão que eu vi, era a certidão de, na verdade, que eu era irmã do Rafael, essa certidão falsa, né? Que eu era mãe da Maria das Dores. Aí, o que já me chamou a atenção é que na escola, eu estudava espanhol. Então, eu conseguia entender o português por causa disso, eu entendi tudo. E aí, só que o que eu achei estranho é que a mãe que declarou ser mãe, ela tinha 34 anos. E sempre me falaram, assim, o pouco que ela falava é que minha mãe era nova. Aí achei estranho. Também, quando eu falava eu perguntava, se o Rafael era meu irmão, porque quando a gente era pequeno, a gente brincou até os 6 anos de idade, 5, 6. Depois, a minha mãe adotiva e a mãe adotiva dele brigaram, eu não vi mais ele. Também, para mim, foi muito difícil, porque para mim, as pessoas falavam, são gêmeos brasileiros, ele era uma pessoa do meu país, né? Aí eu fiquei muito triste, né, quando eu não entendi. Até foi esse dia que eu te contei que eu peguei minha malinha e queria ir pro Brasil. Foi quando minha mãe adotiva falou, você não vai mais brincar com o Rafael. Eu falei, então eu vou pro Brasil. E aí eu falava, às vezes, mas será que o Rafael não é meu irmão? Eu falava assim, porque as pessoas chamavam de gêmeos brasileiros e a gente tinha a mesma idade, eram adotados. E ela falava assim, não, porque ele é um negro. Porque o Rafael, ele é mais assim... tem traços mais negros, o cabelo dele, falava, não, ele é um negro, você não é negra, ele não tem um irmão. Ela não gostava quando eu falava isso. Eu não entendia de nada, né, do que ela falava, você queria saber se era meu irmão, né? Aí eu pensava que ela falava um negócio que não era legal, mas também era muito criança, né? Então, então isso foi assim, que eu estava te falando. Então, eu achei isso estranho, essa certidão, porque tinha a mãe que era nova, que não era nova, desculpa, e o Rafael que era como irmão, mas eles falam que ele não era meu irmão, né? Então, eu pensei, pode ser que ela seja minha mãe, mas de cara eu pensava que não devia ser, né? E aí também tinha um exame de saúde que meu nome era Isabela Morcelli. E aí tinha escrito assim Charlotte, com uma caneta. Eu tinha até esse exame. E esse exame era anterior, ele era do dia 15 de maio. Isso batia com essa data de 30 de abril, que ela falou que eu tinha nascido nessa data, né?
Então, eu lembro que eu fiquei muito assim, com muita vertigem, assim, muita, sabe? Porque foi tanta informação na minha cabeça, era já 1h da manhã, não sei que hora que era. Eu tinha que ir para a escola no dia seguinte, porque ela não podia saber de nada, né? Então foi um momento para mim muito surreal, né? Para mim, muito surreal. Aí, graças a Deus, eu fiquei assim com sangue frio, né? Aí o que eu fiz, porque eu tinha muito medo dela achar. Aí eu fiz xerox, eu deixei com uma amiga minha da escola, fiquei com o xerox. Falei, você tem que guardar esse documento na sua casa. Porque eu sabia que se ela achasse no meu quarto, ela não ia deixar comigo, né? Só que aí depois, passou um mês, eu fiquei assim, imagina, com isso na cabeça. E eu queria saber muito do Rafael, porque eu pensei, imagina que esse Rafael é meu irmão. Eu queria tanto ter irmão, nunca tinha tido irmão. Eu sabia que ele ficava na França, que ele morava em Paris. Então eu pensei, nossa senhora, meu irmão está perto de mim. Eu tenho que falar com essa Jaqueline, minha adotiva, para ela me falar onde que está meu irmão, né? Para eu poder ir lá conhecer. Foi isso, né? Então eu falei, porque eu sabia que ela ia ficar com muita raiva. E ela não era uma pessoa fácil, mas eu pensei, não, vamos falar com ela. Então imagina, eu peguei minha coragem e falei, não, eu vou falar. Então, na noite, né, eu falei com ela, olha só, me desculpe, mas você me falou que não tinha nada sobre mim, mas eu achei uma pasta onde tem os documentos do Brasil, tem uma certidão de nascimento, consta que Rafael é meu irmão, eu quero saber, que você me diga. O rosto dela ficou como nesses momentos de raiva dela, que assim, ela ficava assim, o rosto, sabe, completamente diferente. Era quase como meu pai, quando ele bebia, porque ela era com esse transtorno dela. E aí ela ficou assim, me olhando assim, ela ficou muita raiva, mas o que eu não queria brigar, eu só queria informação. Aí eu falei, pelo amor de Deus, aí ela falou que essa Maria não era minha mãe. Ela falou, não, essa era uma idiota, essa não era sua mãe. Aí tá bom. E eu falei, mas se minha mãe de verdade, você sabe alguma... Ela falou também que o Rafael não era meu irmão, tudo isso ela falou. Eu falei, mas... minha mãe veio para o Brasil, ela falou, desculpa, minha mãe veio para a França, ela falou, não, essa não é tua mãe. E aí eu falei, tá bom, mas se da minha mãe de verdade, implorei, pelo amor de Deus, me falei alguma coisa. Aí ela falou assim, já sua mãe sou eu. Eu falei assim, falou, tá bom, eu sei, mas, sabe? E aí eu implorei muito. Aí ela falou assim, que minha mãe era muito nova, que meu pai era italiano, que ele era casado, que ele não queria da criança, e por isso que a mãe tive que deixar com a dona Guiomar. Aí eu lembro assim que o que veio para minha cabeça foi isso. Eu falei, mas você tá me dizendo que para mim foi o pior, que você pegou uma criança sem ver nenhum papel de consentimento da mãe. Eu falei assim, você quer dizer que você não sabia nem se ela queria doar, porque quem deu consentimento foi a Maria, e você está dizendo que Maria não é mãe. Eu falei, mas como que você fez isso? Eu nunca poderia fazer isso com ninguém, sabe? Porque é horrível, você não sabe o que aconteceu, se ela queria, se ela não quisesse. Aí ela me falou assim, eu queria uma criança. Ela falou assim mesmo, eu queria uma criança. Ela sabia, ela não queria nem saber se a mãe queria ou não queria, ela queria uma criança. Ela falou, eu queria uma criança. Aí eu fiquei assim, eu não tinha nada para falar com a pessoa falar assim comigo. Eu falei, tá bom. E foi isso. Mas eu falei, você não pode me falar mais, você não viu uma foto dela? Ela falou, ela tinha um cabelo curto, era muito bonita. Era muito nova. Aí foi tudo que ela me falou, né? Aí, como que foi? Assim, ela brigou, até eu saí de casa, nessa noite fui na casa de uma amiga do meu pai, que era uma madrinha para mim de coração, não quis nem dormir lá. Aí teve tudo um escândalo, depois meu pai fez um escândalo, e pegou uma faca, queria se matar. Aí eu tava já acostumada com essas coisas, peguei a faca. Era tudo surreal. Aí eu falei, tá bom, eu pego minhas coisas, fiz uma mochila e fui embora. Aquele dia eu saí de casa, dormi assim na casa da minha madrinha, mas eu queria ficar lá. Só que aí não consegui, porque minha mãe adotiva ligou para ela, ameaçou, ela falou que ela que era minha mãe, né? E que se eu ficasse na casa dela, ela ia chamar a polícia, né? Que ela tinha esse direito, né? Que a polícia ia me retirar de lá e que eu tinha que continuar a morar com ela. Aí tive que voltar, né? Porque eu não queria dar problema para minha madrinha. E aí eu voltei lá na casa, né? Aí entre 14 e 16 anos foi assim uma situação muito insustentável, sabe? Eu ficava lá, a gente tinha uma relação porque
Também, quando eu era criança, assim, mais nova, que minha mãe adotiva tinha esses comportamentos, assim, me insultava essas coisas, eu aceitava. Mas aí, quando comecei na adolescência, comecei a enfrentar, né? Por exemplo, quando ela falava assim, falava mal de mim, eu falava, não, você não tem direito de falar assim comigo. Aí a relação em casa ficou muito explosiva, né? Aí às vezes eu dormia na casa das minhas amigas, mas tinha que voltar. Aí até que na escola, aí comecei a ter problemas na escola, eu dormia, porque às vezes ela brigava comigo de noite. Aí os professores me mandaram falar com a psicóloga da escola. Aí eu contei um pouquinho a minha história, minhas coisas e tal. E aí, ao longo do tempo, ela até chamou minha mãe adotiva para conversar e tal, e ela viu que não tinha realmente como a gente continuar convivendo, né? Aí ela falou, então vou escrever uma denúncia, né, para o juiz de menor, para você poder sair dessa casa. Aí eu acabei saindo. Um dia, assim, ela falou, você pegar uma mala, né, vem para a escola pegar uma mala, assim, com as coisas, assim, básicas, aí você não volta para casa. Já tive, assim, falei com as autoridades, né, da infância. Aí foi assim. Aí eu fui morar num abrigo. No começo foi um abrigo de emergência, que eles chamam, eu fiquei lá 6 meses. Lá era mais difícil, foi mais difícil, porque lá tinha qualquer tipo de caso. Então, tinha menina que se prostituava, tinha menina assim... Era menina em situação de rua. Então, a gente tinha entre 14 e 18 anos. Tinha de tudo. Tinha menina que estava numa outra instituição que foi... que tinha sido, como dizer assim, expulsa, porque lá era como uma rotativa, né? Era enquanto achar um lugar para o menor. Aí tinha de tudo, tinha também assim, eu fiz uma grande amizade com uma amiga minha, a Jéssica, que ela era parecida comigo, né? A maioria das crianças assim não iam para a escola, eu ia para a escola, estava tudo assim. E aí eu fiquei lá 6 meses, enquanto eles achavam numa estrutura onde eu podia ficar até os 18. Aí, graças a Deus, tive uma educadora que falou de um lugar que era muito bacana, que se chamava Serviço de Ajuda à Autonomia. Na verdade, tinha que ser a partir de 18 anos. Só que como eu já era madura e tal, aí fiz uma entrevista e aí eles me aceitaram. E lá era maravilhoso, assim. Eles ensinavam a gente a ser independente. Era em parceria com o governo, né, na França, dos jovens, né? Aí eles davam uma quantia, a gente comprava assim para cozinhar, a gente assim, tinha autonomia, tinha educadoras, né? Eu no começo, como era menor de idade, que eles tinham um prédio que as meninas com 18, elas moravam na verdade em apartamentos, e aí eles visitavam elas, elas tinham que ir lá, mas como eu era menor de idade, eles me botaram dentro do prédio onde eles faziam esse atendimento. Aí eu ficava lá porque lá tinha sempre um adulto. E aí, só que eu tinha minha vida, ela tinha um apartamentozinho lá dentro do prédio, aí elas ficavam de olho, mas então aí foi muito bom, maravilhoso lá, eu gostava muito das educadoras. E com relação aos meus pais adotivos, eles até tentam fazer uma mediação, mas eles viram que não tinha como a gente, assim, botar até um relacionamento, até minha mãe adotiva mandava carta lá. Ele me fazia ler que eu era uma puta, que eu era uma prostituta, que tinha que ter cuidado comigo porque eu não ia para a escola. Até as educadoras falaram assim, eu não sabia se era bom te mostrar ou não, mas também a gente queria mostrar, porque elas falam assim, isso é veneno. Aí eles falam assim, para você ter sobrevivido lá, você tinha que ter muito amor à vida, sabe? Aí eu estava acostumada, eu falei assim, isso eu se você sou isso. Então, mas aí não teve como resgatar. Aí eu continuo na escola, né? Aí com 18 anos, como que era? Eles tinham um negócio que era muito bom, que eles davam de 18 a 21, se você tinha se comportado bem, eles continuavam a dar um apoio, que era menos, né? Aí você tinha também que trabalhar, demonstrar para eles que você tinha um trabalho assim fora da escola, porque você guardava dinheiro, porque com 21 você não tinha mais nada, então você tinha que se preparar, né? Até eu passei terminei o ensino médio, consegui entrar na faculdade na Sorbonne. Até no começo eles brigaram comigo, porque eles não queriam que a gente fizesse faculdade, eles queriam que a gente fizesse, sabe, como tecnólogo, porque aí com 21 a gente já estava na vida, né? A gente já não tinha um emprego, só que eu queria ir para o Brasil, eu queria fazer literatura, cinema, queria viajar, queria assim. Então eu falei, não, eu falei, então se vocês não quiserem eu vou fazer sozinho. Aí eles falaram, não, aí eu entrei na faculdade e também tinha um emprego, que eu era vendedora numa loja de luxo e também eu trabalhava com eventos, tipo assim, recepcionista, né? Aí eu fazia isso no final de semana,
aí guardava dinheiro. Então eles falaram, eles aceitaram assim, falaram tudo bem. E aí foi assim, né? Aí até os 21, faculdade, eu trabalhava, né? Aí eu consegui fazer quando tinha uns 22, eu consegui já não estava mais com eles. Porque aí depois, quando eu saí com eles, estava bom, porque tinha meu emprego lá na loja, né? E aí as pessoas com quem eu trabalhava, né, eram muito boas, né? Então tive muita sorte, realmente. Aí surgiu essa possibilidade de fazer intercâmbio na Espanha. Como eu te falei, eu já estudei espanhol desde cedo. Eu pensava, espanhol é muito bom com relação ao português, porque eu já estava com a minha vida toda assim, organizada, que depois de me formar ia vir para o Brasil. Eu falei, então, vou lá. Porque eu pensei, quando eu chegar no Brasil, já que eu não falo português, eu tenho que falar várias línguas para ter emprego, né? Eu também queria estudar, eu pensei, antes de ir para o Brasil, eu tinha que aproveitar tudo o que eu posso fazer na Europa, né? Para chegar no Brasil, porque eu não passei por tudo isso para nada, já que estou aqui, né? E aí eu consegui um intercâmbio em Barcelona. Então, de 22 a 23 eu fui para Barcelona. Eu tive também bolsa, ganhei bolsa assim, da faculdade, aí foi muito bom. Aí foi incrível, porque então, eu estava em Barcelona, aí antes de começar a faculdade fiz um curso de língua para ter um melhor assim, nível de língua para começar a faculdade. E aí eu estava assim num lugar, a gente fazia intervalo, tinha assim um lugar onde tinha intervalo. Aí uma moça veio falar, ela é minha amiga até hoje, ela veio falar comigo, ela falou em português. Eu entendi um pouquinho, mas não falava português. E até ela falou Brasil. Aí pra mim devia ser Brasília, porque eu não podia entender que o L era U. Aí ela falou, aí ela viu que eu não entendia tudo o que ela falava. Ela falou, não. Aí ela começou a falar em espanhol, no inglês, não lembro. Ela falou, não, porque eu te vi, que eu sou fotógrafa, eu te vi e aí eu achei assim, você tão brasileira, assim, seu físico, porque eu tinha assim, meu pai, ele casou com uma mulher, ela é como minha irmã, e ela parecia tanto com você, então desculpa que eu vim falar com você em português, porque eu pensava que você era brasileira. Aí eu pensei, meu Deus, deve ser a Deus. Aí ela falou, por que eu falei com você? Porque a gente é uma república, onde todos somos brasileiros, fazemos intercâmbio, e sobrou uma vaga para dividir o quarto com uma moça, e aí eu queria saber, eu vou. Falei, tá bom. Ele falou, mas você não quer ver o quarto? Eu falei, não, eu vou. Porque eu pensei, Deus que me manda essa menina, porque daqui a pouco eu vou pro Brasil, né? Tá bom, eu vou. Aí me mudei para lá, aí morei lá com eles um ano. Eu sou Deus que me proporcionou isso. Eu aprendi português com eles, aí aos poucos comecei a me abrir, né, assim, porque falei que eu também era brasileira, que eu queria saber da minha família, que eu era de São Paulo, até alguns documentos que eu tinha a Tatá, com quem eu ficava no quarto, Thaís, minha amiga até hoje, eu amo ela. E aí ela é advogada, então a Tatá começou a ver, não sei o quê, aí elas falaram, quando você vier para o Brasil para achar sua família, você fica com a gente te ajuda e tal. Aí foi assim, passou o intercâmbio, foi muito bom. E aí depois que eu queria também morar num país que falava inglês. Eu queria ter um inglês muito bom. Aí eu pensei, eu quero outro intercâmbio. E aí comecei eu vou para a França um ano, de 23 a 24. Aí eu me candidatei, eu estava já no mestrado, eu me candidatei para um programa que era para fazer intercâmbio nos Estados Unidos, também ser professora assistente. Aí, assim, foi difícil. Aí, consegui a vaga. Aí, fui pra lá. Nossa, foi muito bom. Fiquei lá um ano. Foi muito bom. E aí, eu tava com 25. Então, você fez tudo o que você tinha que fazer. Você estudou, você fez o intercâmbio, você fala as línguas. Agora já é o momento de ir. Aí, eu voltei pra França 3 meses no verão. Trabalhei num banco para pagar minha passagem. Tinha um dia que tinha guardado e eu vim. Aí no começo eu fiquei na casa da Bruna, que era essa fotógrafa. E assim, aí eu cheguei, ela morava em Ipanema, porque eu não conhecia ninguém em São Paulo. Então eu pensei melhor ir para o Rio. E também eu sabia que o Rio, assim, a Bruna falou, o Rio você vai gostar, que é parecido com Barcelona e tal. Aí foi assim, né? Comecei a organizar minha vida no Rio. Em comparações com São Paulo, acho que o Rio é parecido com, por exemplo, acho o Rio mais parecido com Barcelona do que com São Paulo. Porque assim, eu cheguei não estranhei nada, mas também, assim, o ambiente estava tudo muito, assim, família para mim, mas também as pessoas, sabe, na França, elas têm essa visão que o Brasil é muito perigoso. Até o carioca, assim, acho que exagera muito.
Aí as pessoas, não, mas tem que ter muito cuidado. Aí também eu andava um pouquinho assim. Aí a Bruna falou, não, você tem cara de brasileira, você anda normal. Você não fala muito, não. Não fala muito assim. Onda. E aí eu andava assim, sabe, tudo era uma aventura pra mim. Aí até ia no mercado, eu via as pessoas parecidas, aí eu olhava a pele das pessoas, aí eu olhava a minha, falei, nossa, é parecida. Tudo era assim pra mim, sabe? Qualquer coisa assim, eu ficava feliz só de fazer isso, sabe? De olhar. E também eu pensava, né, qualquer pessoa poderia ser a minha mãe, né? Dessas pessoas, será que parece com a minha mãe, né? E era assim, mas eu me sentia muito, sabe, como... Até hoje é assim, todo mundo na rua me pedia informação. Todo mundo acha que sou carioca. Aí depois as pessoas... Eu dou informação, porque muitas vezes eu sei, porque eu já estou aqui há muito tempo. Mas aí as pessoas, assim, depois elas souber meu sotaque, elas ficam meio assim... Elas não entendem, sabe? Uma vez estava no mercado, teve um sargentinho assim, mas como é que você faz feijão? Eu falei, meu filho... Mas não tô brincando. Porque eu acho que para as pessoas, assim, com estereótipo, sabe? Por estrangeiro, sabe? E aí então fica engraçado. Por exemplo, o meu nome, mesma coisa. Assim, aí eu chego a Charlotte. Sabe? Mesma coisa, Vanessa, Sabrina, não sei o que, né? Mas, não, foi muito legal. Mas foi muito, assim, não me senti desnorteada. Foi muito fácil para mim. Foi muito fácil me adaptar. A língua, eu já falava mais ou menos a língua, né? Então, porque eu queria muito procurar minha mãe, minha família, tudo isso. Mas também eu vim para o Brasil, porque meu projeto de vida era morar no Brasil. Eu queria morar no Brasil. Eu queria morar aqui, ter meus filhos aqui. Para mim, esse que era meu país. Então, isso que foi o primeiro. Então, eu queria me readaptar no meu país, né? Queria, assim, poder, assim, resgatar, né? Mas quando eu vim para cá, eu pensei, como que eu vou chegar aqui? Porque eu fazia questão, eu falei, eu vou chegar no Brasil como brasileira. Eu não vou chegar assim com visto. Então, eu apareci lá no consulado brasileiro, falei, olha só, minha história é essa, eu quero voltar para o Brasil. Eles falaram, não, você é brasileira, você tem que vir para o Brasil, chegar no Brasil com seu passaporte brasileiro, não vai ter visto nenhum. Só que aí chegou um problema, é que já que minha adoção não foi legal, na verdade, no Brasil, eu era Charlotte Pinto da Mota, filha da Maria, porque no Brasil não houve adoção. A adoção foi feita na França 5 anos depois e nunca foi assim, divulgada no Brasil. Aí eu tinha um passaporte bebê, que era Charlotte Pinto da Mota, filha da Maria, e normalmente eles tinham que fazer meu passaporte brasileiro a partir desse nome, né? Porque no Brasil, meu estado civil era esse, porque não teve adoção no Brasil. Mas na França eu era outra pessoa, era Charlotte, Mary, Victoria, Coentenude, sabe? Aí eles falaram, olha só, como que a gente faz? Só que eu falei, olha só, eu não quero um passaporte como Charlotte Pinto da Mota, porque eu não conheço esse nome, sabe? Eu não sei quem é, eu quero o meu, eu sou brasileira, mas sou Charlotte Cohen, sabe? E aí ele falou, mas como que... Aí eu falei até com o seu cônsul, não sei quem que era, ele falou, tá bom, então eu vou fazer esse passaporte para você, brasileiro, era cria azul, né, biométrico e tal. Já que como no passaporte não precisa de filiação, eu vou botar Charlotte Mary Coentenude de São Paulo, porque eu sou brasileira por duas coisas, por filiação, por coisa da minha família, né, mas também por coisa do fato que eu nasci no Brasil. Ele falou, então a gente não vai usar o fato de você ter nascido em São Paulo, então a gente faz o passaporte para você. Depois, no Brasil, você vai ter que procurar as autoridades para ver como que você vai resolver isso, né? Aí tá bom. Aí eu fiz, meu passaporte tá, eu vi. Então, uma das primeiras coisas que eu queria fazer era isso, era ver como que ia ficar esse registro civil, né? Aí eu fui num negócio do Detran, só que no Detran eles falaram, minha senhora, não tem como, porque a senhora do Brasil é isso, é Charlotte Pinto da Mota, como que eu faço um RG com esse nome se a sua certidão está com outro nome, minha senhora? Tem que ter que procurar a Defensoria Pública para ver como que a senhora vai agilizar o problema dela. Aí começou, aí fui na Defensoria, eles falaram, tem que ir na Defensoria Pública do Estado. Aí fui lá. Não, desculpa, eles falaram que tinha que ir na União. Aí fui na União. Aí eu cheguei na União, a União falou, não, minha senhora,
Não, eu tive eu fui lá, eles deram um dia para vir de novo e ver o defensor. Aí o defensor, não, minha senhora, isso é um problema estadual, a senhora tem que fazer uma averbação da sua certidão de nascimento para averbar que a senhora foi adotada e poder fazer um RG com esse novo nome. E isso não é da União, isso é um assunto da Justiça Estadual, é uma ativação de registro civil. Fui lá na Defensoria meses depois, né, para conseguir entrar. Fui lá na Defensoria do Estado. Não, minha senhora, a senhora foi para fora, é adoção internacional, minha senhora. É União. Mas eu falei, mas eu fui para a União, eles disseram que não é com eles. Não, minha senhora, corregedoria. Corregedoria, assim, mais meses. Não, então tem que ser com a União, porque ela foi uma adoção internacional. Isso já passou um ano quase de fazer isso. Aí depois, isso foi na defensoria, mas enquanto isso aconteceu muitas coisas na minha vida. Mas para dizer que isso, o primeiro problema que eu encontrei foi também eu como cidadão, eu como pessoa. Já eu como pessoa não tinha uma identidade, por coisa de tudo o que eles fizeram, não tinha nenhuma identidade verdadeira, né? E aí é complicado, né, para uma pessoa ter uma vida, né, trabalhar, uma pessoa assim. Mas foi assim, uma das primeiras coisas que eu fiz. Mas então, o que eu tinha que falar é que também, paralelamente a esse negócio que a gente fez da defensoria e tal, então, eu cheguei a setembro de 2012. Aí teve uma novela que passou na TV no Brasil que se chama Salve Jorge. Aí essa novela, ela contava assim, a história de uma moça, Aisha, que era minha vida, sabe? Aí eu fiquei assim, então, assim, como que pode? Aí eu pesquisei um pouquinho sobre essa novela. Aí eu vi que eles também escreveram essa novela com a história de jovens também traficados, né, do Brasil para o Israel. Aí eu achei um deles no Face, o Lior. Aí eu contei para o Lior, eu contei, eu sou Charlotte, e aconteceu isso comigo. Aí o Lior falou, meu Deus, é parecido comigo, a gente tem que te ajudar. Aí ele me botou em contato com uma ONG que se chama Desaparecidos do Brasil. E também ele falou, você também tem que gravar com a novela, porque a novela está sempre se escrevendo. Aí eles começaram também a escrever sobre minha história na novela, né? A partir da história da gente, eles escrevem da personagem, né? E aí, ele estava no Israel, mas aí quem acabou me ajudando foi uma senhora que se chama Isaura, que na época trabalhava também com eles, né, do Desaparecidos do Brasil. Aí eu passei os dados que eu tinha, né, que era da certidão, né, da Maria, tudo que eu tinha eu passei. Aí ela foi investigar, ela achou a Maria das Dores, né, que minha mãe faça. Ela achou a Guiomar Morcelli, que era essa senhora que intermediava as adoções, né, que até ela, na minha certidão falsa, ela é testemunha. Porque nessa certidão, como a mãe não tive o bebê no hospital, porque não era a mãe, né, a lei fazia que você podia levar a criança, aí levava duas testemunhas que falavam que era a mãe, e aí fazia a certidão. Aí teve a Guiomar, teve a Marisa Bueno Cabral, que ela, além de ser testemunha, ela botou a casa onde ela mora até hoje como o lugar onde nasci. E ela também foi testemunha. Então essas duas testemunhas a gente achou a casa, a gente achou a Maria. E aí a Maria negou, disse que ela nunca teve filho, muito assustada. Ou seja, eles não quiseram colaborar. Até o marido da dona Guiomar foi muito grosso com essa pessoa que me ajudou, falou que ela era uma louca. E aí, quando ela viu que eles não iam colaborar nada, e que provavelmente ela não era minha mãe, ela falou, você tem que entrar em contato com a justiça. E aí começou assim uma investigação, né? Eu achei essas pessoas, falei com elas, ninguém queria me dar informação, né? Então, depois de muitas pesquisas que eu fiz em São Paulo, eu consegui ter acesso a um banco de dados e aí achei o nome da minha mãe. E então, a primeira coisa que eu fiz, que eu estava até com uma amiga minha, a gente jogou o nome da minha mãe no Google para ver. E aí apareceu, porque o nome da minha mãe é Jacira Ilma dos Santos. Aí é um nome bem assim, com o Ilma não é assim comum, né? E aí a gente viu, né? Até a minha amiga viu, na verdade, ela falou, tem uma coisa que eu quero te falar, mas assim,
Não sei se é verdade, assim, ela viu, sabe, que tinha um livro do meu irmão, que tinha, assim, um irmão mais novo, e aí que a mãe tinha falecido. Ela falou, eu não sei, né, se foi a tua mãe, mas se for ela faleceu, né, porque ele escreveu um livro, uma coleção de poemas, e aí tinha uma pequena biografia, né, dele. Aí ele falava que a mãe dele morreu quando ele tinha 1 ano de idade. Aí a gente entendeu. E aí minha amiga, que me ajuda também a pesquisar, através do Facebook, conseguiu assim achar o filho da minha irmã. Porque a gente conseguiu ver que também minha mãe tinha tido outros filhos, né? E aí foi assim, né, que a gente começou a se falar, né? Aí o filho da minha irmã passou o celular dela, e aí já no mesmo dia que eu achei, a gente já se falou pelo telefone, né, pelo Skype. E aí que ela confirmou que era a mãe dela, que a mãe dela tinha tido, assim, outros filhos, né, que ela tinha tido 2 meninas desaparecidas, uma que nasceu em 87, então que era eu, né, e uma outra em 91. E aí que assim, eu achei, depois ela também me mandou foto. Não, acho que ela não procurou ela. Ela não chegou a procurar? Não, porque ela sabia que assim, como te falei, teve esse episódio, né, que ela foi lá, que a mulher já falou que não tinha, que ela já mandou, que não tinha mais. Sabe? Depois ela soube que eu tinha sido adotada, né? Então, eu acho que, não sei se eles falavam que eu estava bem na família, né? Aí ela sabia que eu estava com essa família da França, ela sabia que eu tinha ido para fora, né? Mas ela não tinha nem como procurar, sabe? Ela tive que se resignar, né? Era mais isso, porque eles falaram que a filha tinha sido adotada. Quem procurou foi a minha irmã. Mas minha irmã era muito nova, né? Era criança, depois adolescente. E depois, ela sabia que tinha ido para fora. Para fora. Para fora. E minha mãe também morreu quando eu tinha 4 anos. Ela morreu muito novinha, em 91. Eu tinha 25. Porque na verdade até como eu te falei, eu acho essa biografia do meu irmão, né, que nasceu em 89, que escreveu esses poemas, e aí aparecia já o nome dele, né, Jonatas dos Santos. Aí ele falava até, eu tinha uma irmã, Lucélia, fui criada com minha tia, Janice. Então eu pensei, deve ser a Janice dos Santos, deve ser a Lucélia dos Santos, né? Aí isso botar na internet. Pois é, mas tinha que ser pessoas de São Paulo também. E quando eu também via minha irmã, eu achei parecida, assim, o rosto, também a minha tia. Então pensei, deve ser. Não, mas também, assim, elas também eram amigas do Jonas, assim, não tem tanta assim, Janice, Lucélia, amigas do Jonas, dos Santos, de Taboão da Serra. Então, eu tinha certeza, né? E aí foi assim, que a gente soube. E aí quando ela falou assim, realmente minha mãe, ela tinha assim Aí também outra coisa, é que no documento que eu achei também, da minha mãe, né, tinha um endereço, o endereço era o endereço, porque eu tive certeza, era o endereço da pessoa que fez a adoção. O endereço que constava como o endereço da minha mãe, então, só podia ser ela, né? Aí depois, já que eles realmente eram filhos dela, então devia ser meus irmãos, não tinha como não ser, né? E aí depois, aí minha irmã me mandou uma foto da minha mãe, eu achei muito parecida, ela era nova. Aí todos os dados, assim, a história que eu tinha, a história que a minha irmã me contava, era a mesma história, porque já tive várias pessoas que acham que eu era filha, porque meu físico aqui é bem comum, né, morena e tal. Então tive muitas mães, sabe? Eu fiz dinheiro com 3 mães, assim, que falavam, não, você é minha filha. Aliás, tinha certeza, eu falei, mas... Eu falava, tá bom, né, porque eu entendo o sofrimento delas, mas não tinha uma história que cabia, porque não tem que ser só São Paulo, não tem quantas pessoas em São Paulo. 37, tem que ser, assim, uma mesma data, tem que ter alguma história parecida, e não tinha, né? Aí dessa vez, eles realmente minha família, né, porque tudo batia. Aí minha irmã veio para o Rio, para me conhecer, né? E aí a gente tá fazendo um DNA, né, para poder assim verificar, então minha tia também vai fazer. Aí foi difícil no começo que minha mãe morreu, né? Porque eu queria conhecer ela, mas de alguma forma assim, fiquei tão feliz de conhecer a minha família. Eu acho assim que minha mãe sempre me acompanhou. Então ela sempre de alguma forma assim me mandou amor. Então também assim
Assim, eu senti também, assim, uma coisa boa, sabe? De agora poder ver o rosto dela, sabe? E as pessoas também falam que ela era uma pessoa bacana. E muita coisa que ela fazia, ou que ela era, eu acho tão parecido comigo. Porque eu sempre estava assim, sabe? Quando eu era pequena. Mas eu me pareço com quem? Porque não tinha nada a ver com a minha mãe adotiva. Então, não tinha nada a ver com ela. Então, eu pensava, eu tenho que ter alguma coisa a ver com alguém, sabe? E só isso dá uma paz, sabe? Porque uma pessoa, sabe? Vou te falar, não saber nem o rosto da mãe é uma dor assim que as pessoas não imaginam, sabe? É uma coisa que a pessoa fica tão perdida, sabe? Eu falava, mesmo que ela não esteja viva, eu quero ver uma foto, quero ver alguma coisa, porque é um vazio que aí eu não desejo para ninguém, sabe? E tirar um pedaço da pessoa, sabe? As pessoas precisam saber, sabe? Olhar no olho, ver, um olho parecido ao meu. Sabe, é uma coisa assim fundamental de uma pessoa, sabe? E quando, por exemplo, depois eu tiver filho, sabe? Quando eu vou ter filho, a pessoa precisa saber, né? Sabe? Aí depois assim minha irmã falou também quando eu estava na barriga da mãe, foi assim aquilo. E para mim foi assim, me deu um alívio assim, e foi incrível, minha vida mudou. Não sou mais a mesma pessoa, sabe? Porque era uma coisa assim, um sofrimento, um vazio enorme. Então, para mim já isso foi tanta felicidade, né? E foi uma pesquisa tão difícil, uma procura tão difícil que quase não tinha, sabe, como achar. E então eu penso assim que na vida é assim, a gente tem que ter gratidão, porque acho que a gratidão é a raiz da felicidade. Então, como que, se Deus me deu esse presente, como que eu posso não também ficar feliz, não ficar feliz e ficar sou triste pela morte da minha mãe? Acho que eu não posso fazer isso. Eu fiquei triste sim, mas eu fiquei tão feliz, sabe? E eu tenho certeza que eu também lá, ela sabe de alguma forma. Eu acho que ela sabe, ela pensa, agora ela sabe, achou a verdade, ela tá com os irmãos. Eu tenho certeza disso. Eu, pessoalmente, eu nunca senti nenhuma raiva da minha mãe, eu nunca senti nem o sentimento de abandono. Isso não sente. Mais eu senti o desamparo da minha mãe. Então, quando, por exemplo, as pessoas falavam às vezes, mas porque às vezes a pessoa adulta ela tem isso, as pessoas falam, te rejeitou, nem estava aí para ti, não queria de ti. E as pessoas podem ter às vezes essa ferida de ter sido abandonado. Eu não, porque eu falava assim, eu pensava assim, não, se minha mãe tive que me doar, pode ser que minha mãe tive que me doar, mas é que ela não ia estar numa situação que ela não teve como fazer de outra forma. Eu senti isso, eu sentia desamparo dela, na verdade, eu sentia desamparo dela, eu sentia empatia, na verdade, eu me coloquei no lugar dela, não me coloquei no lugar da criança que tinha sido deixada, eu me coloquei no lugar da mulher que passou por isso, sabe? Eu pensei, não, mas o que uma pessoa assim, ter um filho na barriga, com certeza assim, se preocupar. Eu sentia isso, que tinha sido amada, não sei, eu sentia isso no do inconsciente, assim. Então eu pensava, não, ela com certeza assim, alguma coisa aconteceu, fez que ela não conseguiu ficar, ela achou que era melhor, mas não foi a vontade dela. Eu não conseguia imaginar ela, tive o filho, eu não conseguia, isso não. Então, eu não. Como se ela estivesse dizendo para você de alguma Sim, forma eu que senti. nada do que aconteceu, ela até eu imaginava ela assim muito frágil, uma situação de fragilidade dela, que ela devia ser nova, que ela devia estar um desamparo, que ela não sabia o que fazer. Ela não sabia o que fazer. E aí foi assim, sabe? Aí acabou que aconteceu isso comigo. Isso que eu não. Então nunca senti raiva, nunca senti nada de. E aí também, às vezes, quando ficava lá, eu me sentia sozinha, né? Assim, de noite, aí eu pensava, como que tá lá no Brasil? Como que tá minha mãe? E aí eu sempre era assim, uma coisa legal, eu tinha um sentimento bom, aí eu pensava, será que eu tinha irmãos? Porque minha mãe adotiva também, ela comentou, só que ficou bem assim, eu era muito pequena. Ela falou, sua mãe adotiva sua mãe teve outro filho, um menino. Só que eu perguntei para você se você queria, e você, que era muito ciumenta, você não quis, você queria eu só para você. Eu, como no meu irmão nasceu, eu tinha 1 ano e meio. Com certeza eu não falei nada, nem falava, né?
Mas assim, ela botou a culpa em mim, né? Que eu não quis ter esse irmão porque eu queria ela só pra mim. Aí eu lembro que eu senti uma angústia quando ela falou isso, aí eu nunca mais pensei nisso. Aí foquei mais na minha mãe. E é isso, né? Era isso, né? Sempre assim. Então eu pensava, eu quero conhecer essa mãe, eu quero conhecer, eu quero assim ver ela, eu quero assim falar, né, que tá tudo bem, que eu tô bem, quero ajudar ela. Sempre foi assim. Nunca pensei vou chegar e falar pra minha mãe, porque você não ficou comigo? Não, foi sempre assim. Aí eu pensava, se não puder também ser amiga, então pelo menos eu vou saber da minha verdade, ela saber da verdade dela. Mas também chega um momento que eu penso que minha mãe podia ter falecido sim, porque eu falava com a Silvia, né? Tanto que você procura essa mãe, ela não aparece, tem alguma coisa, né? Será que ela está viva? A gente também pensou nisso, né? Porque... E também, essas pessoas também que fizeram tudo isso comigo, são pessoas também, sabe? Que não são... Um meio que também não é muito seguro, né? Então a gente pensa, será que não aconteceu alguma coisa com a mãe, né? Porque a gente achava assim... Eu tinha esse sentimento que se minha mãe fosse viva, ela gostaria de saber. Não teria sido uma mãe, tipo, ela viu a reportagem, viu as coisas, mas é a mãe que deu, nem estava aí. Então, já que eu não conseguia botar ela nesse perfil, eu não entendia que ela não aparecesse, né? Então, eu pensei, tem alguma coisa, né? Ou ela tem alguma coisa muito secreta, que ela não pôde falar, ou não chegou até ela, mas... E aí então também eu estava um pouquinho preparada para isso, para saber que para imaginar que ela não podia estar mais viva. Então eu fiquei triste, mas não foi como assim. Eu já tinha pensado nisso, né, também. E então eu acho que ela sempre nos acompanhou, né, de alguma forma, eu acredito. E isso, então, eu acho que agora já eu sinto muito mais paz, né, mudou minha vida realmente. Eu sabia que minha família era as pessoas bacanas, sabe? Eu sabia, sabe? Que eu não acreditei o que eles falavam, que minha mãe era isso, que a minha família era isso, aquilo. Não, sabe? Só o fato de você ter uma família, aí minha irmã fala, nosso avô era assim, nosso avô, sabe? Eu como uma pessoa assim, ela é restaurada. Porque eu não tinha isso. Aí minha irmã conta coisas da família, histórias. Eu pensei, não, eu tenho uma família. Sabe? Eu que nunca tive família. Porque pra mim eu nunca tive família, sabe? Porque como eu contei, né? Então, assim, mudou minha vida completamente, sabe? Vou falar uma coisa, eu acho que isso me deu minha dignidade. Porque antes, sabe, não era a mesma coisa. Então, foi isso. Desculpa. Vai passar. Hã? Não, mas é uma restauração, é minha dignidade, sabe? Eu não sou uma coisa, sou uma pessoa e eu tinha uma família. Então é isso. Desculpa. Eu não gosto de chorar. Mas foi uma grande luta, sabe? Não é uma boneca. Eles não podem falar pra você, você tem que ser isso. Não, as pessoas têm que saber da própria história, todo mundo tem direito. Eu acho. Então, é muito bom, né? Muito bom. É uma restauração, sabe? Porque parece que senão a gente sempre anda assim com um pedaço a menos. A vida não é a mesma. Pra mim não é a mesma vida. Agora que eu posso viver a minha vida. Antes não era, né? Era sempre assim, essa angústia, né? Essa angústia sabe? Por exemplo, assim, eu não tenho filho até hoje, porque eu pensava, eu não posso ter filho antes de saber disso. Porque o que eu vou falar para o meu filho? Quem é sua mãe? Quem é a história? Não sei. Não podia. Então, agora que tá melhor. Melhor. Pois é, mas se eu tenho certeza que ela tá aqui. Tá aqui. Ela, sabe, ela é uma pessoa alegre, então ela não gostaria que eu ficasse assim. Ela queria me ver feliz, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que lembrar dela, né? Sabe? E de forma positiva. A gente tem que lembrar dela de forma positiva, né? Isso que eu queria fazer, né? Porque parece que tudo foi feito para que ela fosse uma pessoa apagada, sabe? Eu não aceito isso. A gente cruza com a maldade alheia.
a gente pode ter família, pode ter uma vida perfeita, a gente cruzou, né? O que aconteceu com a minha mãe podia acontecer com qualquer um. Mas eu acho que com certeza ela sofreu, que qualquer mãe sofre. Eu nunca, sabe, eu nunca aceitei, sabe, esses discursos aí. Ah, mas assim, ela nem estava aí, teve um filho, deu. Não, isso não existe. E as pessoas são seres humanos, não é porque a pessoa é pobre ou porque a pessoa é não sei o quê, a pessoa tem coração, né? Então, eu tenho certeza, assim, que ela sofreu, né? Se ela tivesse tido uma outra situação, se eles não tivessem feito isso com ela, se ela não tivesse sido manipulada, enganada, ela teria ficado com os filhos dela, sabe? Com certeza, mas que alguma coisa podia acontecer com ela, podia acontecer com todo mundo, né? Então, na verdade, minha família adotiva eu não considero como família, porque realmente família mesmo não teve, né? Pois que eu também queria fazer assim um apelo para conscientizar que eu pessoalmente eu não tenho nada, até eu sou a favor da adoção legal. Acho que uma adoção legal com um acompanhamento psicológico para verificar como que é a família, avaliação, juiz, até hoje em dia quando a pessoa é adotada, legalmente ela tem os direitos de saber da família biológica. Então, tudo isso eu acho muito bom. No meu caso, não foi nenhuma adoção. Na verdade, foi a minha mãe adotiva, né, essa senhora que queria um bebê e ela arrumou uma forma de receber esse bebê, né? Nem se preocupar nem da providência dessa criança, se a mãe realmente biológica queria doar essa criança ou não. Pegou uma criança com documentos que ela sabia, falsificados. E também num lar, que não era um lar, como eu já disse, que era feito para receber uma criança. Porque uma coisa é você ter dinheiro, outra coisa é ter um lar para receber uma criança. Quando você tem problema no seu casamento, seu esposo é alcoólatra, mas um alcoolismo muito grave, que a pessoa chega até a ser presa, camisola de força, que você briga muito, que uma guerra constante, não é um lar para uma criança. Que você não tem uma boa relação com os irmãos, com ninguém, que essa criança não vai ter primos, não é uma família, porque isso que é uma família, né? Parentes, pessoas. Então, na verdade, foi mais eu cresci morando com essas pessoas, é mais assim que minha realidade. E teve uma hora que eu consegui sair, né? Graças a Deus consegui sair, né? Consegui me reconstruir. Aí eu faço um trabalho para perdoar, né? Porque acho que é muito importante para eu ser feliz na minha vida, porque isso que é importante, acho que a vida é para ser feliz. Então eu aceitei, né? Eu entendo que tudo o que eles fizeram foi porque eles eram pessoas doentes, eu realmente falo pessoas doentes, transtornadas, mas eu penso também para que as crianças brasileiras e do mundo sejam protegidas para não crescer com esse tipo de pessoa, porque isso não é um ambiente para uma criança. Eu acho que é muito importante proteger as crianças, porque a adoção, na verdade, ela é feita para isso, para dar a uma criança um lar melhor, um lar seguro. Então, se é para tirar a criança da família de verdade, para botar, para morar com pessoas doentes, que não têm família, eu não entendo o ponto. Eu não entendo. Eu tenho um pouquinho de contato com uma prima minha, que ela não fala com a minha mãe adotiva, né? Que ela é filha de um irmão dela, que faleceu muito cedo. Ela foi até criada pela família da mãe dela, que não tem nada a ver com a nossa família, né? A filha adotiva. E eu falo um pouquinho com ela, né? Porque ela, quando eu era bebê, cheguei lá, ela que era a minha babysitter, que ela era novinha, ela tinha uns 20. Então, ela cuidou de mim, né? E aí eu sinto um carinho para ela. Ela, assim, também eu falei que eu estava no Brasil. Na verdade, eu fiquei muito tempo sem contato com ela, porque quando eu tinha 8 anos, ela brigou com a minha mãe adotiva e nunca mais quis ter contato com ela. E aí, até pra mim, eu fiquei triste, porque não entendi, né? Porque ela tinha sumido, né? E aí, ela me achou pelo Facebook. Ela agora tem uma filha mocinha, que tem uns 18, e outra filha, assim, ela já tem mais de 40 anos, né? E aí ela me achou, né, no Facebook, e aí eu falo com ela me manda fotos do bebê, né? Ela fala, eu cuidava de você. E eu gostava dela, né? Ela é uma pessoa boa. Ela é uma pessoa boa. Então, até eu falei pra ela que
eu estava procurando minha família, ela falou, você tem que achar essa família, até assim, tentando me ajudar. Ela falou, e tem o direito, você tem que achar. Até eu falei assim, ela tá assim, todo dia falando comigo, e o DNA, cadê o DNA? Ela ficou muito feliz, sabe? E até ela falou que o pouco que ela lembra, né, que minha mãe adotiva tinha falado que eu tinha sido deixada no orfanato, né, mas que ela sabia que era a mãe, que ela até comentou para ela que a minha mãe estava numa situação difícil, minha mãe de verdade, por isso que ela tive que doar a filha, né? Foi o que minha mãe adotiva falou com essa prima minha. Então, ela, quando ela soube que ela faleceu, ela ficou triste, né? Mas ela falou, agora você vai ter irmãos. Então, é ela com quem eu tinha contato, né? E com eles, não. Eu sei um pouquinho deles através da sobrinha dessa minha babá, né? Que me criou, né? Que essa babá ainda tem contato com eles. Aí eu sei que eles estão vivos, eles estão sempre morando no mesmo lugar, né? Eu quero me preservar. Eu quero me preservar, né? Porque são pessoas doentes. Essas pessoas assim, elas fazem mal para os outros. Tudo bem que elas podem não fazer por querer, porque são doentes. Mas uma pessoa, a última vez que eu vi minha mãe adotiva, ela me falou assim, que eu uma pessoa que eu não amava ninguém, que ninguém ia me amar, que eu não merecia nada. Então, assim, eu lembro que ela falou assim, eu falei assim, então, se eu sou uma pessoa tão ruim, por que você me quer na sua vida? Vou te fazer um favor, então, eu vou sair dessa casa e nunca mais, porque se eu sou aquele monstro que você fala, então eu vou te fazer um favor, né? E é porque eu penso assim, quando eu era criança, eu fui vítima. Por quê? Porque eu era criança, eu não podia me defender, eu dependia dessas pessoas. Hoje em dia eu sou uma mulher independente. Você acha que eu vou me submeter a isso para sofrer à toa? Eu não aceito, eu não desejo vingança, eu não desejo nada, desejo felicidade para eles, tudo de bom, mas eu não vou me submeter a isso. Então, eu desejo o melhor para eles, mas isso, não tem, mas não é um sofrimento como de família, porque para mim não era a minha família, então não sinto esse tipo de saudade para eles. Eram pessoas com quem eu morava, né? Eu vou te falar que, na verdade, a pior parte da minha vida foi lá. Sabe, assim, eu posso ter vivido assim, não foi fácil, assim, de estudar, de trabalhar, de aqui de procurar minha família no Brasil, não sei o quê, mas isso, em comparação com o que eu vivi com eles, é nada. O pior da minha vida foi lá. E assim, dou graças a Deus de ter saído. Para mim, quando eu saí de lá, foi um resgate. Eu fui resgatada, sabe, eu fui resgatada quando eu consegui sair de lá. Lá era sabe, eu não preciso nem de lembrar muito, não. Então, graças a Deus, eu estou bem, né? Mas, assim, eu penso para que as crianças não passem por isso, sabe? Porque não são coisas, são vidas. E por mais que seja uma criança pobre, por mais que seja uma família pobre, não justifica. Ou a criança eu acho que as famílias têm que ser amparadas, as mães, para ficar com seus filhos. Eu acho que isso é a sede do Estado, porque uma coisa que eu sempre frisei, quando as pessoas às vezes me falam, mas você é francesa, eu falo, não, olha, eu sou brasileira como você. Porque a diferença é que eu fui sequestrada, fui para fora e eu tinha direito de ficar no meu país, como você. Eu era cidadão e minha mãe também era cidadão. O Estado, cadê o Estado? O Estado tinha que me ajudar minha mãe. Então, eu não aceito que as pessoas falem, porque você é francesa. Eu falo, não. Eu sou brasileira e aí tem, porque eu vejo que também atrás de tudo isso, eu vejo o grande culpado é o abandono do Estado, né? Então eu peço para que o Estado não faça mais isso, sabe? Que ele dê amparo para quem precisa, porque são vidas, sabe? São cidadãos, todo mundo é cidadão aqui. Criança pobre, criança rica, todo mundo é cidadão. Então, eu acho que por isso que é muito importante para mim falar de tudo isso, porque não é assim as pessoas falam, mas foi para Paris. Não, isso é bobeira, né? Eu não fui para Paris, eu ficava com essas pessoas nessa casa, não fiquei na Torre Eiffel, né? Então, acho que as pessoas têm que ter esse cuidado, né? Esse cuidado e isso, cuidar das crianças, para que isso que aconteceu com a gente, não é comigo, né? Com muitas pessoas aí, né? Que estão sofrendo muito, até quem foi para uma família, entre aspas, melhor, está sofrendo demais. Eu estou vendo assim no Facebook todo dia, está querendo saber da família, está vivendo com esse vazio, está sofrendo demais. E isso vai acompanhar até a pessoa achar, e até quando a pessoa achar,
também não vai dar tudo exatamente de volta, né? Então, eu espero que as pessoas não passem mais por isso. E também as mães, porque eu tive várias mães que pensaram que eu era filha, até hoje pensam que eu sou filha. Por quê? Porque elas têm um vazio enorme na cabeça, no coração, desculpa, e ninguém tem resposta. Então, eu não desejo isso para ninguém. Então, assim, eu espero que eu vejo que está melhorando e eu espero que continue assim. Também eu queria agradecer porque, assim, nessa busca, assim, da minha família, eu tive muitas pessoas que me ajudaram, tive muitos sonhos, porque se não fosse, eu nunca teria achado, porque e cada pessoa tive um papel nisso, assim. E eu tive também a sorte de ter muitas mães de coração, né? E a Val, outras mães, né, que me ajudaram muito, porque sem isso eu não teria conseguido isso. E justamente porque eu tinha também outras mães do coração, a Zulmira, a Silvia, que é minha madrinha, só que elas também todas moram em outras cidades, então a gente se fala muito pelo Skype e tal. E aí minha mãe de coração, Zulmira, que foi minha primeira mãe de coração, que ela também tem um filho desaparecido, que ela pensa que pode ter ido também para adoção ilegal, e até ela fez o meu primeiro cartaz de procura e tal, e aí eu falava com ela, e ela falou da minha vida no Rio, ela falava, oh, nossa, minha filha, eu queria tanto te ajudar mais, mas eu não estou contente. Ela falou, mas eu tenho uma amiga que é a Val, e ela está no Rio, vou pedir para ela te conhecer, para você conhecer ela. E aí foi assim, né? Aí eu fui na casa da Val, aí começou uma amizade, e porque a gente se entende muito bem, a gente conversa, e ela me ajudou muito também, né, aqui no Rio, sobretudo essa questão que eu falei para ter a minha vida ali no Rio, a questão do RG, né, de tudo isso. E foi assim, né? E aí se tornou assim uma grande mãe de coração para mim. Mas eu tive muita sorte, eu não posso reclamar que tinha muita gente que me ajudaram. E acho que também minha mãe, de alguma forma, né, manda esses sonhos para mim. E até a Val, ela é espírita, então ela acredita muito nessas coisas. Ela tem também certeza que o espírito da minha mãe está com a gente, sabe? Então, é muito bom, realmente.